No Antigo Testamento e no Novo Testamento, eles são as personalidades mais intrigantes e misteriosas. Eles são denominados pelo termo profeta. Você já ouviu falar com toda certeza nos profetas bíblicos, mas você conhece as origens dos profetas bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento? O que significa, afinal de contas, profeta? É sobre esse assunto que eu estarei falando aqui para todos vocês. Por isso eu peço que deixem os seus likes, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com pessoas que têm curiosidades a respeito dos antigos profetas. Os profetas são as personalidades mais marcantes do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Eles aparecem, primeiramente, no livro de Gênesis, apesar de muitas pessoas não saberem a respeito disso, mas o primeiro profeta é descrito no livro de Gênesis, e bem no começo do livro de Gênesis. Existiram vários e vários profetas no Antigo Testamento. Os mais conhecidos, sem sombra de dúvidas, são o profeta Daniel, o profeta Jeremias, Isaías, entre outros como Ezequiel, mas também existem vários outros profetas, como o profeta Malaquias, o profeta Obadias, entre vários outros. No Novo Testamento, nós temos a presença de vários profetas e do dom de profecia também. Nós podemos ver João Batista sendo o principal profeta do Novo Testamento e o último profeta do Antigo Testamento. Além de João Batista, nós também temos Ágabo, entre vários outros profetas que são descritos no Novo Testamento. Com toda certeza você já deve ter se perguntado o que significa e qual seria a origem de profeta, do termo profeta. Profeta é um termo de origem semítico, muito comum nas línguas semíticas, e nós podemos ver o termo aramaico para profeta sendo o termo nébia ou nabi. Nébia ou nabi significa literalmente profeta. E profeta, no caso, é uma pessoa inspirada por Deus para falar ou cantar uma mensagem apontando para um evento passado, presente ou futuro, ou seja, isto é o significado de profeta. Profeta é um porta-voz de Deus, em outras palavras. A raiz de nébia ou nabi, que significa profeta, é literalmente nabá ou nebá, raiz nebá em aramaico, é proveniente do antigo aramaico e significa profetizar, falar ou cantar por inspiração de Deus, em previsão ou apontamento para um feito passado, presente ou futuro. O masculino é nébia e o feminino, no caso, é nebita. Lembrando que nébia ou nabi ou nebita é a origem aramaica, é o termo aramaico. Já em hebraico, já se pronuncia diferente. Em hebraico, o profeta se pronuncia nav. Nav. Nav é profeta. Navim ou Nevim, no caso, são profetas, no plural. A raiz em hebraico fenício é nabi, e nabi tem o significado, no caso, em hebraico fenício, de borbulhar, borbulhar como se fosse uma fonte. No tempo do profeta Samuel, outra palavra para profeta, para a designação de um profeta, começou a ser usada no tempo de Samuel, que é, no caso, a palavra hebraico-fenícia roer, roer, que significa mais precisamente vidente. Ela começou a ser usada em 1 Samuel 9, verso 9. Ocorre ela aproximadamente cerca de 7 vezes em referência a Samuel. Depois, no caso, outra palavra, roser, vidente, aparece também em Samuel 24:11. 2 Samuel 24:11 foi empregada em Crônicas, em 1 Crônicas 29:29. Todas estas três palavras são usadas para Samuel, ou seja, profeta Samuel, Shmuel Roer, Natã o profeta, Natam Nabi, ou Gad o vidente, Gad Roser.
Quando se fala a respeito do primeiro profeta da Bíblia, o que te vem à cabeça? Noé? Na verdade, não foi Noé o primeiro profeta da Bíblia a tentar, no caso, profetizar, repreender um povo anterior ao dilúvio. No caso, este primeiro profeta, ele é descrito nas Sagradas Escrituras como sendo o profeta Enoque. Sim, Enoque foi o primeiro profeta das Sagradas Escrituras, e ele profetizou para o povo pré-diluviano, anterior ao dilúvio. Em Judas, no capítulo 1, no verso 14 e também 15, vai dizer o seguinte: Ora, foi quanto a estes que Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou: Eis que vem o Senhor com milhares de seus santos. Versículo 15: A fim de executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações malignas que cometeram e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele. Tanto o versículo 14 quanto o versículo 15 também está descrito no livro de Enoque, no capítulo 2. Ou seja, nós podemos ver que Enoque foi um verdadeiro profeta em seu tempo e anterior ao próprio Noé. Ou seja, o primeiro profeta das Escrituras Sagradas não foi Noé, mas sim Enoque. A maioria das pessoas pensam que a função principal de um profeta é, no caso, basicamente profetizar coisas futuras que vão acontecer, que a pessoa diz em determinada época e um tempo depois acontece exatamente como as palavras daquela pessoa disseram, no caso que o profeta dissera. E nós podemos perceber que essa é uma visão um pouco rasa do que é um profeta, até porque o profeta, sim, ele profetiza eventos e esses eventos acontecem no futuro, mas na verdade o sentido da palavra profeta também vai dizer que ele profetiza coisas, ele canta coisas que já aconteceram e que estão acontecendo, ou seja, tudo isso são sinais de que ele é um profeta. E além disso, o que muitos esquecem de falar é que os profetas também ensinam as escrituras. Os profetas, eles não só ensinam as escrituras, como também eles basicamente dizem às pessoas para se arrependerem e buscar as sagradas escrituras verdadeiras, voltarem para o conhecimento bíblico. Eles basicamente corrigem a todos, desde reis a sacerdotes, a sumos sacerdotes, independentemente da classe social, os profetas vêm e eles corrigem, eles vêm e eles ensinam as sagradas escrituras da forma que devem ser ensinadas. Ou seja, são essas as principais funções de um profeta. Obviamente, profetizar coisas para o futuro, ensinar as escrituras, corrigir aqueles que estão no erro, que acabam entrando em idolatria e pecados semelhantes a esses, como a gente pode ver no Antigo Testamento, os profetas sempre vindo e ensinando o que verdadeiramente diz nas Sagradas Escrituras, e não o que muitas das vezes os sacerdotes ensinam. Os profetas no Antigo Testamento, eles não temiam, eles não tinham medo de enfrentar sacerdotes e sumos sacerdotes, detentores da lei, detentores aí da Bíblia de sua época, por assim dizer. Eles não temiam os reis e enfrentavam os reis e falavam todos os erros que os reis estavam cometendo, e inspirados aí por Deus a dizerem tais erros. Além de tudo isso, muitas pessoas acreditam que o profeta tem apenas o dom espiritual ou o poder espiritual de profetizar e coisas acontecerem no futuro, mas na verdade, profetas no Antigo Testamento demonstraram poderes sobrenaturais aí vindos do próprio Deus, como por exemplo, ressuscitar mortos, curar enfermos, fazerem milagres e prodígios, assim de assustarem milhares e milhares de pessoas. Ou seja, o profeta também ele tem a capacidade ali, através de sua fé com Deus, de curar enfermos, de fazer prodígios, de dizer para o céu não chover e o céu literalmente não chover. E nós também podemos ver ali o profeta atuar com milagres, com prodígios sobrenaturais mais assustadores e incríveis do mundo. Mas além disso, um dos primeiros sinais de que uma pessoa é um profeta é ela sempre ensinar as sagradas escrituras da forma que elas devem ser ensinadas, corrigir segundo as escrituras sagradas.
Eu vejo muitas pessoas confundindo profeta com sacerdote, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, quanto nos dias atuais. Mas, no caso, qual seria a diferença entre um profeta e um sacerdote? Eu vou tentar usar um exemplo simples dos dias atuais para que todos vocês possam compreender. O profeta, no caso, ele seria como se fosse um porta-voz de Deus nos dias atuais, que vem e corrige as pessoas e que ensina as pessoas a Bíblia verdadeiramente como ela deve ser ensinada, ou que faz prodígios e milagres por aí, ou que simplesmente vem e profetiza coisas para o futuro e isso acontece. Já o sacerdote nos dias atuais, ele é visto como se fosse basicamente um pastor, um bispo, ou como por exemplo também um reverendo. Isso basicamente seria um sacerdote. O sacerdote, ou seja, é um pastor, né? Na maioria das vezes, um sacerdote é um pastor. Um sumo sacerdote seria uma pessoa em uma igreja nos dias atuais que teria um cargo mais elevado no sentido de ser como, por exemplo, um ancião, como ser, por exemplo, um diácono, como ser, por exemplo, existem vários cargos nos dias de hoje em determinadas religiões, né, cristãs, né? Então, basicamente, esse aí é a visão que nós podemos dar, né? O profeta é aquele que corrige, é aquele que fala com revelações divinas, coisas que vão acontecer e acontecem no futuro, corrige independentemente da pessoa e muitas das vezes não tem um cargo ministerial terreno, mas o cargo dele é um cargo espiritual, vindo do próprio Deus, diferente do sacerdote, que é basicamente um pastor nos dias de hoje. Na Bíblia também aparecem não apenas profetas homens, mas também existem ali as famosas profetisas. Nas Sagradas Escrituras, só no Antigo Testamento, nós conseguimos encontrar várias profetisas, mas juntando tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, que é a Bíblia completa, nós podemos ver ali Miriam sendo chamada de profetisa, dançarina, cantora, né, que tocava o seu tamborim ali e era chamada de profetisa. Nós também podemos ver ali Débora sendo chamada de profetisa, Ana no Novo Testamento, uma mulher que profetizara a Jesus. Nós também podemos ver no Antigo Testamento Hulda. Nós também podemos ver a mulher de Isaías, que o seu nome não é mencionado, mas ela é apenas chamada de profetisa, uma mulher que era profetisa, ou pode muito bem ser chamada apenas de profetisa. Existe um pensamento muito errado que é espalhado por muitas pessoas nos dias de hoje, é de que, no caso, os profetas deixaram de existir. Obviamente existem vários falsos profetas por aí, e existem mais falsos profetas do que profetas verdadeiros, infelizmente, mas ainda assim existem profetas e profetisas de Deus. Muitos acabam dizendo que os profetas acabaram em João Batista, todos os profetas. Porém, isso é um mito, até porque nas Sagradas Escrituras vão dizer que Deus instituiu profetas, e nós, além de João Batista, temos também o profeta Ágabo e também Simão, o profeta. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, se inscrevam no canal, não deixem de compartilhar para outras pessoas e fiquem todos com Elohim. E até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.